Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações atualizadas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Hoje é quinta-feira, né? Já estamos na quinta, isso mesmo? Quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. Hoje é dia de Santa Mônica, uma santa famosa, dia de Santa Mônica. Inclusive, as igrejas católicas realizam a missa especial, missa de Santa Mônica. Foi a mãe de Santo Agostinho, um doutor da igreja. Bem, hoje é dia também de Santa Margarida e São Fortunato. E dia do corretor de imóveis, tá bom? Aos santos que nos protejam e aos corretores de imóveis, um abraço, boas vendas, né? Aliás, o mercado imobiliário está aquecido pelas informações que eu tenho recebido. O mercado financeiro está aquecido. Vamos às informações? Olha, redução da pobreza no Brasil. Vocês já ouviram essa notícia? Já tiveram conhecimento dela? Pois é. Olha, houve redução da pobreza no Brasil em plena pandemia. A pesquisa ressalta a importância do auxílio emergencial do governo federal como um dos fatores positivos. O auxílio emergencial do governo Bolsonaro, ele distribui mensalmente a quantia de R$ 600 a R$ 1.200 para mães solteiras, justamente por causa do período da pandemia em que há restrições para a atividade econômica, de acordo com os decretos impostos pelos governadores e prefeitos. A pesquisa revelou ainda que os mais pobres respeitam mais o isolamento social. Agora tenho aqui notícias sobre homicídio em Colatina. Um homem de 29 anos de idade, ele foi morto no bairro Amarílio Caiado Fraga, conhecido como Vicente Suela, em Colatina, no Espírito Santo, que é a minha base de trabalho. Eu falo daqui, da cidade colatinense. Pois é, um município com 122.499 habitantes. A vítima nesse homicídio foi alvejada, olha, por disparos de arma de calibre .40. Meu Deus, hein? Arma poderosa, .40. Ninguém foi preso, o jovem tinha passagens pela polícia. Essa vítima, ela foi alvejada depois de sofrer um acidente de carro. O homem morreu na hora. A ocorrência foi na noite de terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. O morto era do bairro Santa Marta, em Vitória. Olha, frio no fim do inverno no Espírito Santo. O inverno está acabando, você sabia? Estamos nos últimos menos de 30 dias para acabar o inverno. Nos últimos dias o frio foi rigoroso em vários municípios capixabas. A temperatura caiu na região norte e noroeste do Espírito Santo para cerca de 15 graus, hein? Principalmente durante a madrugada. Eu acho que durante a madrugada a temperatura cai até para menos que isso, hein? Menos de 15 graus. Vale dizer que falta menos de um mês para o início da estação do ano da primavera brasileira, que começa no dia 22 de setembro. A primavera começa no dia 22 de setembro e já estamos no dia 27 de agosto, portanto menos de um mês. Em algumas lojas aumentou a venda de trajes de inverno, como jaquetas, blusões e roupas de cama. As lojas também fazem aquelas liquidações, né? Na Grande Vitória houve ventos de até 80 km por hora. Pescadores, inclusive, deixaram seus barcos ancorados na quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, por conta dos alertas da Marinha do Brasil sobre o mau tempo no mar. Prisões de malfeitores em Linhares. 2 prisões aconteceram em Linhares.
na terça-feira, 25 de agosto de 2020. Uma delas foi no bairro Planalto, envolvendo um acusado de roubo à mão armada e homicídio. No bairro Aviso, um suspeito de arrombamentos no centro também foi detido e levado para a delegacia. Essas informações são do delegado Fabrício Lucindo, acrescentando que um dos presos cometeu 8 arrombamentos na cidade. Minha nossa, hein? Felizmente ele foi preso, porque pessoas assim têm que cumprir uma pena pelos seus delitos, gente. E temos aqui outra informação que intriga muito a gente. Advogados são investigados no Espírito Santo. Quer dizer, advogados que são profissionais que visam defender as pessoas estão sendo investigados. 30 advogados no Espírito Santo estão suspensos por suspeita de infringir o Código de Ética e Disciplina. A investigação é sigilosa. A OAB apura a conduta de advogados denunciados por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O delegado Sandy Mori da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, acusou um advogado por esse tipo de irregularidade. 2 advogadas foram detidas no ano passado. Houve um caso, da imprensa bastante divulgado, por levar informações de detentos para fora do sistema penitenciário. Atualmente, elas estão livres com tornozeleiras eletrônicas. Certamente que elas ainda estão sendo investigadas, se estão com tornozeleiras. Ministério Público quer que político devolva salários em Água Doce do Norte. Vamos a essa notícia? O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo fez uma denúncia contra o atual prefeito de Água Doce do Norte, no Espírito Santo, Jaci Donato, tendo em vista o tempo em que ele era vice-prefeito e recebia salário mesmo morando nos Estados Unidos. Os promotores querem que o político devolva salários recebidos. Na época, a lei não impedia o recebimento, mas, devido à repercussão negativa, os vereadores aprovaram uma nova legislação impedindo que o vice receba vencimentos quando residir no exterior. Quer dizer, na época não havia impedimento, ele recebeu. Então, a meu ver, estaria dentro da legalidade, né? Mas aí o Ministério Público deve analisar outras situações além da legalidade. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso do que circula no Espírito Santo e é editado na capital Vitória. Vamos às manchetes de capa do jornal A Tribuna de ontem. Ontem foi dia 26 de agosto de 2020, quarta-feira. 16 mil vagas em cursos superiores 100% à distância. Nenê brilha e classifica o Flu. Olha aí, Nenê brilha e classifica o Flu. Já passei por muitos cancelamentos. Essa manchete é do caderno 2, do AT2. Estado vai ter 6 mil novos imóveis com prestação reduzida. Apartamentos e casas vão custar de 50 mil a 130 mil reais para famílias com renda mensal de até 7 mil reais. Unidades farão parte do programa Casa Verde e Amarela, lançado pelo governo federal. É um novo programa do governo federal para a Casa Popular, né? E é interessante, porque tem vários benefícios para o cidadão brasileiro. Ressaca e ventania aumentam destruição no litoral. Erosão na Rodovia do Sol, em Guarapari, aumentou com a força das ondas nos últimos dias. Veículos passam próximo à cratera aberta na praia. É uma legenda de fotografia de capa. Gasolina já custa até R$ 4,69 na Grande Vitória. Bancos perdoam juros e dão descontos em negociação de dívidas pelo WhatsApp. Maria Eduarda, 13 anos, dá show no Transcol e sonha em gravar CD. Maria Eduarda, canta louvores ao lado da mãe, nos ônibus do Transcol. Não é isso? Tem uma legenda de foto aqui. Advogado é procurado pela polícia por participação em assassinato. Meu Deus do céu, quando a gente vê profissionais do gabarito de um advogado, que é feito para defender o cidadão envolvido em crimes, a gente fica abismado. E agora temos aqui
outras informações, eu vou falar também hoje sobre o caso envolvendo o padre Robson de Trindade, Goiás. Eu acho que é importante a gente falar, porque nós somos católicos e as notícias vão saindo, a gente não sabe o que é certo, o que é errado. Vamos falar sobre esse assunto aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, porque o padre Robson é muito conhecido, eu já fui em Goiás, já assisti a missa dele. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, né, nessas divulgações, mas vamos falar sobre isso aqui até o fim do jornal, tá bom? Ministro diz que transformação digital fortalece a economia brasileira. Adotada como como agenda prioritária do governo federal, a chamada transformação digital vai reduzir procedimentos burocráticos e facilitar a relação entre a população e as instituições públicas que fornecem serviços diversos. Uma aproximação que deve impactar a economia brasileira nos próximos anos. Olha aí, impactar para o melhor, né? O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, é um dos responsáveis pela digitalização de mais de 850 serviços prestados pelo governo. Estão sendo digitalizados, muitos inaugurados nesse período pós-pandemia, que acelerou a necessidade do atendimento não presencial da população. O ministro falou sobre o processo de desburocratização e o revogaço dos mais de 305 atos normativos ineficientes nos últimos anos. Isso é desburocratização, sou favorável a isso. Nossa senhora, uma vez eu quis abrir uma empresa, eu abandonei o processo. Falei, não vou fazer mais não. De tanta burocracia. A digitalização dos serviços do INSS, por exemplo, foi significativamente impactante e mudou a forma como as pessoas usam os serviços públicos. A pessoa só precisa buscar uma agência se não tiver acesso à internet ou quando demandar uma perícia presencial, explicou ele. Eu também resolvi um problema que eu precisava resolver no INSS, resolvi via internet. Agora, não são todos, né? O trabalho é executado em coordenação com todos os ministérios, buscando identificar os serviços prestados e como torná-lo mais simples para a população. Análise de pesquisa pandêmica. Olha, o governo do estado está divulgando os resultados desses chamados inquéritos sorológicos. A CESA, Secretaria Estadual de Saúde, realizou um balanço das etapas realizadas no inquérito sorológico. A CESA, Secretaria de Saúde do Estado, em coletiva, divulgou os dados finais sobre a atual etapa da segunda fase do inquérito realizado no Espírito Santo. O perfil demográfico dos participantes da segunda fase da atual etapa do inquérito sorológico é esse. Vamos lá, vamos ao perfil, né, demográfico dos participantes da segunda fase da atual etapa do inquérito sorológico. É o seguinte, vamos lá, vamos passar esses dados que eu acho que é importante. Com relação ao perfil de idade dos participantes, os positivos são, em média, 2,7 anos mais jovens que os negativos, né? Os positivos, quem teve positivado seu caso para a Covid-19, né? Os positivos, 2,7 anos mais jovens que os negativos. Entre os participantes com teste positivo, houve predomínio nas faixas etárias de 20 a 39 anos e de 40 a 59 anos. E foi menor a probabilidade de teste positivo entre aqueles na faixa etária de 80 a 104 anos. Houve um predomínio de positivos entre os pardos e pretos, com probabilidade 30% menor de um indivíduo da raça branca ser positivo. Bem, mais informações, são muitas informações, você pode acessar saude.es.gov.br/inquérito sorológico. Tendências solucionadas. Olha, essa notícia aqui também é importante, hein? Auxílio emergencial tem nova divulgação. O governo divulgou, o governo federal, o novo cronograma de pagamento do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania
publicou na quarta-feira, 26 de agosto de 2020, no Diário Oficial da União, uma portaria com um novo calendário de pagamento do auxílio emergencial. O calendário vale para os trabalhadores que realizaram cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho. Os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerado elegível. O novo calendário também abrange pessoas que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto de 2020. Inicialmente, os valores serão depositados na poupança social digital, podendo ser usado, esses valores podendo ser usados para o pagamento de contas e realização de compras por meio do cartão de débito virtual. Posteriormente, os recursos serão liberados para saques e transferências. Segundo a informação do governo federal, a medida visa evitar aglomerações para minimizar o risco de propagação do novo coronavírus. De acordo com a portaria, as pessoas que se inscreveram nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho receberão os pagamentos por meio de poupança social digital. A primeira parcela será paga no período de 28 de agosto a 30 de setembro. Os saques serão liberados no período de 19 de setembro a 27 de outubro. Então, primeiro vai para a conta e a pessoa pode movimentar com o cartão e depois o dinheiro vai ser liberado. A segunda e terceira parcelas serão pagas de 9 de outubro a 13 de novembro, com saques liberados de 29 de outubro a 19 de novembro. A quarta e quinta sairão no período de 16 de novembro a 30 de novembro, com saques de 26 de novembro a 15 de dezembro. No caso dos trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 3 de julho e 16 de agosto, a primeira parcela será paga no período de 28 de agosto a 30 de setembro, com saques de 19 de setembro a 29 de outubro. A segunda e terceiras parcelas de 9 de outubro a 13 de novembro, com saques de 29 de outubro a 19 de novembro. As duas parcelas restantes serão pagas de 16 de novembro a 30 de novembro, com saques liberados de 26 de novembro a 15 de dezembro. Em relação aos casos dos trabalhadores que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores e tiveram pagamento suspenso em agosto, o Ministério efetuará o pagamento de todas as parcelas restantes no período de 28 de agosto a 30 de setembro. E os saques serão liberados no período de 19 de setembro a 27 de outubro. Olha, a notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Câmara de Vitória aprova funcionamento de bares, mas o governo do estado entra na justiça contra. Olha aí. Eu acho que os bares já deveriam, voltar a funcionar com um horário mais extenso, porque já estamos indo para o 6º mês, gente, do isolamento. Ninguém aguenta, muita gente já quebrou. Eu acho que tomando as medidas preventivas, tudo pode abrir. Vamos lá então. Os vereadores de Vitória promulgaram a lei que permite os bares e restaurantes abrir e ampliar o horário de funcionamento. A promulgação acontece após o projeto voltar do gabinete do prefeito sem sanção. Pela lei aprovada pelos parlamentares municipais, o comércio de bares e restaurantes poderá funcionar das 10 às 22 horas durante a semana e das 10 às 23 horas nos fins de semana. A lei municipal vai de encontro ao decreto do governo do estado. Fica a dúvida se uma lei municipal pode se sobrepor a um decreto do governador. Me parece que em São Gabriel da Palha, numa época aí, houve uma medida municipal que se sobrepunha ao decreto do governo do estado. E ninguém falou nada, eu acho, hein? Eu acho que foi em São Gabriel da Palha. O governo tinha estipulado um horário de comércio, parece que a prefeitura lá liberou no sábado, uma coisa assim. Bem, o governo estadual considera a lei inconstitucional e vai entrar na justiça para impedir que ela valha na capital capixaba. Palavrão no exercício escolar. Um exercício escolar utilizava um palavrão
na história em quadrinhos, proposta por uma professora da Rede Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O fato gerou indignação da mãe da criança, que tornou o caso público. A Secretaria Estadual, aliás, Secretaria Municipal, foi lá no âmbito municipal de Cachoeiro. A Secretaria Municipal de Educação da cidade, Sulina, informou que houve um erro e que já está sendo corrigido. Vento joga areia em ruas vilavelhenses. Olha, em Vila Velha, que coisa, hein? Não sei se vocês viram as imagens, eu vi. O vento forte levou muita areia para o asfalto da orla e operários foram escalados para retirá-la nas primeiras horas da manhã. As praias de Itapuã e Itaparica foram algumas prejudicadas. Com pás e enxadas nas mãos, os servidores desobstruíram a via pública invadida pela areia durante a noite e madrugada. As ciclovias também foram atingidas, causando perigo de derrapagem para as bikes, né? Muito cuidado. Não sei se hoje vai acontecer, mas a previsão era até ontem. Ondas de até 5 metros de altura e muito frio também atingiram o litoral capixaba, segundo alertas emitidos pela Marinha do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, a Justiça Capixaba vai mal na digitalização. Pelo menos é a informação que se tem, que foi divulgada na mídia na Grande Vitória. A Justiça do Espírito Santo está na última colocação entre os tribunais estaduais do país em processos digitais. O Tribunal de Justiça informou que os frutos do investimento na digitalização vão se refletir no próximo relatório do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Criança morre com celular. Olha, gente, vocês souberam desse caso? Um menino de 11 anos morreu no estado do Pará, no norte do Brasil, ao levar um choque. Minha nossa, meu Deus, é raro isso, né? Não é comum acontecer isso. Ele levou um choque de descarga elétrica do telefone celular. O aparelho estava com o carregador ligado à tomada por adaptador e chovia muito no momento. Não se deve usar, segundo especialistas, o celular enquanto ele está na tomada. Ele também, o especialista, desaconselha o uso dos chamados T's, né? Aqueles T's que você enfia várias tomadas nele, principalmente se for numa extensão. Os acessórios do celular devem ser homologados com selo da Anatel. Não deve haver contato com água e o celular carregando. Volta às aulas ainda indefinida, hein, gente? Mas os educandários particulares são a favor da volta, hein? Ainda não foi definida a data da volta às aulas na rede pública estadual do Espírito Santo. Já as escolas privadas estão praticamente preparadas para o retorno no mês de setembro agora. Faltando, portanto, poucos dias, hein? Faltando aí 5 dias para o mês de setembro. Um representante do setor particular defendeu a volta das aulas presenciais, justificando inclusive que em Manaus, a capital do Amazonas, todos os segmentos já estão em atividade, inclusive a educação infantil lá no Amazonas, hein? Amazonas que teve tantos casos de Covid-19, hein? Ecoporanga está em alto risco de Covid, hein? Ecoporanga, o município do norte do Espírito Santo, tem registrado, nesses 5 meses, quase 6 de pandemia, 813 casos confirmados de Covid-19, mais 9 mortes e 46 pacientes curados clinicamente. O município encontra-se atualmente no mapa de risco alto do governo do Espírito Santo. Grande número de infectados foi encontrado na comunidade Tabernáculo. Criança picada por escorpião é internada no hospital. Olha, uma menina de 3 anos de idade foi picada por um escorpião em Linhares e encontra-se internada. A criança recebeu os primeiros atendimentos numa UPA pediátrica com aplicação do soro anti-escorpiônico. Com o estado se agravando, em seguida, ela foi transferida para uma unidade hospitalar de Vitória, onde ingressou na unidade de terapia intensiva, UTI. Vamos torcer para que
a criança se recupere, né? Viagens de trens voltarão no mês de setembro, então faltam poucos dias. Hoje é 27 de agosto de 2020, faltam 4, 5 dias para a volta das viagens de trem, hein? Depois de 5 meses, o trem de passageiros da Vale voltará no dia 1º de setembro. A venda de passagens começou a ser realizada na terça-feira, 25 de agosto de 2020, via internet. Uma série de adequações, né, de novas regras, novas normas. Uma série está prevista, entre as quais distanciamento social, uso de máscara, disponibilização de álcool em gel nas estações e também nos trens, além da medição de temperatura corporal. Cada passageiro terá direito a apenas uma mala e uma bagagem. Então são novas normas. O trem sairá de Cariacica pela manhã, chegando à noite em Belo Horizonte e vice-versa, né? Sai de Belo Horizonte e chega aqui também. Olha, alta de preços de materiais de construção. Ferragem, cimento e lajotas são materiais de construção imprescindíveis em obras civis. Vocês sabem disso, né? E os valores subiram nos últimos dias por conta da grande demanda. Mais de 6 cerâmicas fecharam no Espírito Santo em 2015 até os dias atuais. E isso foi uma das justificativas para a escassez de produtos de olaria e a elevação de preços. A alta do dólar também é citada pela economista Melissa Modenese como uma das causas pela subida. Ainda assim, para ela, se a pessoa tem um bom planejamento orçamentário da sua vida, é recomendável investir no mercado imobiliário nesse momento. Caem os casos de doenças de transmissão respiratória. Você sabia disso? Pois é, a epidemiologista, qual é o nome dela? Marina da Ros Malacarne, de Colatina, informou que foram reduzidos os casos de doenças respiratórias em geral. Ela atribui aos cuidados tomados na pandemia, além da falta de reuniões, como nas escolas e em outros locais. Ela atribui ainda à campanha nacional de vacinação contra a influenza. Outro fator responsável pela queda das doenças respiratórias é a existência de álcool em gel em todos os ambientes, o uso de máscara, etc. A gripe e a Covid-19, segundo ela, são muito parecidas, sendo que a Covid provoca a perda do olfato e do paladar. Vamos lá, pesquisa de preços. Hoje eu não vou falar pesquisa de preços, não, vou deixar para amanhã, tá? Eu ia falar aqui sobre pesquisa de preços, mas vou deixar para amanhã, porque hoje eu ainda tenho um assunto sobre o caso envolvendo o nome do padre Robson, né? Eu quero falar sobre esse assunto, então eu vou deixar para falar amanhã sobre pesquisa de preços, tá bom? Eu acho importante a gente falar sobre esse caso envolvendo o padre Robson, porque é um padre muito conhecido e para evitar muita conversa, né? Vamos lá, incêndio destrói casa em Cariacica. Um incêndio destruiu uma casa e a família perdeu tudo em Cariacica. Foi no bairro Porto Novo, numa residência onde moravam 5 pessoas. Isso foi na noite de segunda-feira, 24 de agosto de 2020. As chamas foram bastante altas, ameaçando casas vizinhas. O fogo começou após uma pessoa do domicílio começar a acender o fogão a lenha. Os moradores estão abrigados numa casa de pessoa amiga. Quem quiser ajudar para a reconstrução da casa incendiada, pode ligar para 98893 5347. Tráfico em Vila Velha. O dono de um bar e um menor foram detidos na terça-feira, 25 de agosto de 2020, por suspeita de tráfico de entorpecentes em Vila Velha, hein? 70 papelotes de cocaína e 10 buchas de maconha estavam com o adolescente que tinha apenas 16 anos. Ele confessou vender o produto ilícito, entregando o dinheiro a um proprietário de bar. O caso foi parar na delegacia de Cobilândia, para onde foram os dois envolvidos, tanto o adolescente, né, quanto
o comerciante. Meu Deus do céu, será que essas pessoas não colocam na cabeça que mexer com narcóticos, isso dá problema, gente? Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. Uma hora elas serão pegas e vão passar por situações difíceis, gente. Vamos ter a cabeça no lugar, pelo amor de Deus. Vamos falar agora sobre esse caso aí envolvendo nosso querido padre Robson, né? É um católico, um padre, um sacerdote de respeito, e o nome dele está na mídia ultimamente. Então vamos saber aqui, eu colhi algumas informações e vou passar para vocês. Então vamos lá, o caso envolvendo o padre Robson. Padre Robson de Oliveira Pereira, de 46 anos, presidente da AFIP, está tendo seu nome bastante citado na mídia ultimamente, após a divulgação que o Ministério Público está investigando a entidade que ele preside. O secretário estadual de Segurança de Goiás, Rodinei Miranda, que inclusive já foi secretário estadual aqui no Espírito Santo e foi prefeito de Vila Velha, tem dado entrevistas, assim como promotores, falando sobre os indícios de irregularidades. Um dos pontos de investigação é a construção da nova Basílica do Pai Eterno, em seu 8º ano de obras, pois foi iniciada em 2012 na cidade de Trindade, Goiás. Pelo projeto, faltam 2 anos para o fim do prazo para a entrega da nova igreja, mas a obra está longe da conclusão, ainda na fase de fundações. Os promotores falam em indícios de práticas de irregularidades. A justiça, no entanto, olha aí, a justiça não aceitou. A justiça não acatou o pedido, por exemplo, para afastar o padre da presidência da AFIP. Mesmo assim, ele próprio, o próprio sacerdote, pediu o afastamento. O padre Robson de Oliveira, que foi vítima de extorsão por criminosos que hackearam seus computadores, ele se pronunciou sobre os acontecimentos envolvendo seu nome. Disse ele num vídeo divulgado no dia 24 de agosto de 2020, ou seja, na segunda-feira, né, após pedir o afastamento da presidência da Associação dos Filhos do Pai Eterno, AFIP. Palavras do padre Robson, abre aspas, o meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência para que seja confirmado que toda a doação que fizemos foi toda empregada na própria AFIP em favor da evangelização. O meu coração está confiante de que tudo será esclarecido o mais breve possível. Fecha aspas. Então, é a declaração do padre Robson. E o advogado Pedro Paulo de Medeiros afirma que não houve qualquer tipo de irregularidade. Segundo o advogado, toda a movimentação da AFIP está contabilizada e legalizada. Então, olha só, cada um vai analisar depois aí. E não há qualquer coisa a esconder. Representantes do Vaticano teriam visitado o estado de Goiás preocupados com a vultosa movimentação de recursos. O padre disse que não tem nada em seu nome, não tem patrimônio, não tem nem sequer um lote, no nome dele, né? Então, essa é a informação que nós temos aqui, uma informação enxuta para vocês. As informações são muito vagas ainda, porque que a AFIP recebe recursos, nós sabemos, de todo o Brasil, inclusive de Colatina, e que a obra que está sendo construída, o novo santuário, é uma enorme igreja, seria, eu acho que a maior do Brasil, ou uma das maiores, também sabemos, isso envolve recursos, envolve muitas pessoas, mas daí para confirmar irregularidades, né, só depois, quando a justiça der o veredito. Tá bom? Então, vamos lá, vamos com calma e esperar que a justiça humana seja feita, né? Porque a justiça divina só depois que nós sairmos dessa vida terrena. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, isso mesmo, 27 de agosto
de 2020, dia de Santa Mônica, rogai por nós. Santa Margarida, rogai por nós. São Fortunato, rogai por nós. E dia do corretor de imóveis, né? Então, um abraço a todos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, é um termo hebraico. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia, acredite. E do aramaico, é outro termo, foi dito pelo apóstolo São Paulo, Maranatá. Os protestantes dizem Maranata, com a acentuação, né, a tônica na penúltima sílaba, mas os católicos falam Maranatá, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, hein? E vai nos julgar, nós todos. Por isso devemos diariamente nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E quando Ele voltar, vai nos absolver e nos levar para a vida eterna, onde teremos felicidade em plenitude para sempre. Viveremos como anjos. Shalom!